empreenda naquilo que é o seu ponto forte. Empreenda Olha no a dica aí, hein? Empreenda no que você realmente percebe que você tem potencial para oferecer algo. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, o podcast da Rentalize que te ajuda a produzir mais. É isso aí, ser mais eficiente, dar aquele gás na sua empresa, na sua profissão. E hoje eu tô com a minha xará, Andréia Ignácio Passos. Ignácio, sabe que eu sou Ignácio também, né? Perfeito, adorei, nossa conexão já começou. Já começou já pelo nome. É verdade. Ela, que é da Kimball Brasil, uma empresa que tem no mundo todo, e só no Brasil já tem também o quê? 5 unidades? 5 escritórios no Brasil e em mais de 20 cidades no mundo inteiro. Uau! E ela vai falar pra gente sobre esse trabalho de consultoria empresarial que ela faz através dessa empresa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui, poder me envolver, né, e levar mensagem para tantas pessoas. Demais. Você já faz isso através da empresa. Sim. Né? Mas eu queria que as pessoas pudessem conhecer um pouco da sua trajetória pessoal. Você não começou, acordou e falou, Kimball Brasil. Não. Você trabalhou em outros segmentos antes. Como é que foi essa trajetória sua? Júlia, a trajetória é uma trajetória longa, né? Eu comecei na área da educação e na área da educação eu descobri o quanto eu gosto de pessoas, de impactar pessoas. Como professora no começo, né? Como professora. Comecei como professora, comecei como voluntária de educação de adultos, alfabetização de adultos. Olha. Então, isso me chamou muito também para uma questão social. E essa questão social é que acendeu em mim a chama de ser empreendedora, de poder impactar mais pessoas, né? Minha trajetória na educação durou mais de 20 anos, sempre em cargos, em sala de aula e em cargos de gestão dentro da escola. E isso também foi fazendo com que a minha performance fosse aprimorada, certo, no que toca aos desafios do mercado, né? Então, é uma trajetória voltada totalmente para pessoas, para entender realidades diferentes e de que forma que eu poderia estar construindo o meu propósito de vida. Então, construir esse propósito de vida, que o meu propósito é exatamente desenvolver pessoas para mudar realidades, para transformar realidades, é que me motivou e que me impulsionou a ampliar a minha visão e poder empreender para atingir cada vez mais pessoas mesmo. Mas nessa época que você era professora, você foi levada a esses cargos de diretora, coordenadora, né, de gestão? Ou é algo que já fazia parte da sua natureza? Você fala, só a sala de aula para mim não é o bastante, eu preciso também gerir. Olha, eu vou te contar um segredo, eu fui levada. É? E várias vezes, inclusive, eu criava alguma coisa para que eu voltasse para a sala de aula. Para a sala de aula. Você queria ter aquele eu queria o contato com a diversidade. O contato com a diversidade, a experiência, né, com diferentes pessoas e com diferentes famílias, de questões sociais, culturais. Mas a questão da gestão sempre fez muito parte do meu perfil. Então, eu sempre fui convidada. Se eu mudava de instituição de ensino, 2 anos na sala de aula e já me convidavam para um cargo de gestão. Então, foi uma experiência muito bacana. Reconhecem isso, então isso foi muito bacana. E você que trabalha com isso, é difícil reconhecer isso nas pessoas? Chegar e falar, cara, essa pessoa tem algo diferente aí, que ela tinha que estar coordenando outras, ensinando outras, treinando outras, não só na sala de aula, ou não só num departamento específico. É fácil ou é difícil perceber isso? Difícil reconhecer não é. O difícil é a pessoa mostrar. Tá? Então, por quê? Porque nem todas as pessoas acreditam em si mesmas e no seu potencial. Perfeito. E nem todas as pessoas, Júlia, buscam reconhecer os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E eu sempre tive uma humildade muito grande, eu acho que trazida pelo meu pai, que teve um ensino básico apenas. Certo. E que sempre ensinou isso, que ele sempre falava assim, filha, para ser grande tem que ser pequeno primeiro. Uau, então, isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, assim, essa trajetória de que não é errado você mostrar a sua vulnerabilidade, que não é errado você mostrar que não sabe. Sim. Então, eu sempre perguntei muito. E aquela coisa que a gente sempre escuta, que as perguntas são mais importantes do que as respostas, saber eu acho perguntar. que é que me levaram para uma trajetória de gestão eficiente e de ser reconhecida. Então, eu sempre estimulo as pessoas, acreditem no seu potencial. Olha a dica aí, hein? Acreditem no seu potencial e também identifiquem o que você precisa desenvolver.
Porque é isso, o crescimento, eu acredito que ele é consequência. Não tem como, pode, independente do cargo que você está. Liderança, para mim, não é posição. Liderança, para mim, é ação. Então, não importa o cargo que você tem. A atitude que você vai ter, a postura que você vai ter, é que vai mostrar o potencial de líder que você pode ser. Que demais isso, hein? Cara, minha cabeça já assim, ó. Tem 5 minutos de programa e minha cabeça já explodiu. É muito legal, né? Nessa sua trajetória... Isso é o ser humano, né? Isso é o ser humano e é constante evolução. Nessa sua trajetória, você depois foi pro Sicredi. Isso. Tá. Quanto tempo você ficou lá? 10 anos. 10 anos. E qual foi essa virada de chave, assim, da educação pro sistema financeiro, cooperativa? O que aconteceu nesse meio tempo aí? Foi, eu acredito que a virada mais importante na minha carreira, tá? Porque eu saí de um ambiente de gestão estritamente feminina, né? Onde eram 7 mulheres em cargo de gestão, e fui para uma empresa onde a gestão, a maioria era masculina. Então, eu me vi num desafio muito grande. E eu lembro que quando eu fui participar do processo seletivo para entrar no Sicredi, o gestor me perguntou: mas você vai sair de um cargo de vice-direção para vir ser assessora dentro da nossa empresa? E você respondeu o quê? E aí a resposta que eu disse para ele foi: para mim, liderança não é posição, é ação. Como assessora, eu vou mostrar para você o que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode transformar dentro dessa empresa. E aí foi que ele me mostrou todo o mapa de atuação do Sicredi, meus olhos brilharam, porque tinha uma conexão muito grande com a educação, porque eu ia ficar responsável pelo desenvolvimento dos programas sociais. Então, eu coordenei o programa União Faz a Vida por 8 anos dentro do Sicredi, que é um programa que impacta mais de 80 mil crianças no estado do Mato Grosso. Caramba! Né? Então, mais de 5 mil professores. Então, eu pude realmente mostrar todo esse trabalho. Em 2 anos, eu fui promovida a gerente. Estava escrito. Estava escrito. Em 2 anos eu fui promovida a gerente. Então me envolvi muito com a governança, com o programa de formação de conselheiros e tive que desenvolver uma competência que eu considero fundamental para nós mulheres, que é a coragem. A coragem de se posicionar. De novo, não ter medo de errar, não ter medo, não achar que a gente tem que acertar sempre. Sim. Nem mulheres, nem homens. Eu acredito no ser humano e que o ser humano pode crescer e se corrigir a todo tempo. Então, a trajetória do Sicredi me oportunizou muito crescimento. Porque o Sicredi, por mais que tenha uma gestão, pessoas em cargo de gestão mais masculina, mas eles respeitam muito as mulheres. Sim. Né? Então, eu tive oportunidade, eu tive voz e vez. E não tive medo de me colocar, de realmente me posicionar, colocar a minha ideia, o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu acredito, o que eu não acredito. E fui construindo uma trilha muito positiva dentro do Sicredi até assumir o cargo de gerente de gestão de pessoas. E isso envolve mais de 3 mil colaboradores nos estados de Mato Grosso, Uau. Pará, Rondônia e Acre, onde a gente tinha um desafio muito grande também de trabalhar com toda essa formação, não só desses colaboradores, como dos 30 executivos que compõem o Sicredi aqui no estado de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Acre. Caramba! Então foi um baita desafio. E uma coisa que a gente sempre aborda no programa, óbvio, é um programa em que a gente fala sobre empreendedorismo. E muitas pessoas acham que empreender é apenas largar tudo e abrir seu próprio negócio. Mas a gente já teve caso aqui de pessoas empreendendo, por exemplo, na política, né? Não é seu próprio negócio. Na verdade, ele passa a ser não só funcionário de uma pessoa, mas funcionário de toda a população que o elegeu e mesmo quem não o elegeu. Tem pessoas que empreendem no digital, no social, no ambiental e por aí vai. É possível empreender dentro de grandes empresas como o Sicredi, por exemplo? Sempre. Eu acredito muito, porque eu sempre costumo dizer, não basta ser criativo. Empreender, para mim, é você colocar a sua criatividade em prática. Perfeito. Né? E empreender, para mim, está muito voltado também à inovação. E inovação é simplicidade. A gente não precisa de ligar a inovação sempre à tecnologia. Então, por que não empreender ideias que possam realmente gerar transformação? E é nesse sentido que eu realmente trabalho. E hoje, se a gente pensar, né, Júlia, a nível de Brasil, e pensando em mulher, eu aqui como uma representatividade feminina, mais de 20 milhões de mulheres são empreendedoras no nosso país.
Então, é um número muito significativo. E aí, quantos erros e quantos acertos estão por trás de tudo isso, né? E aí, quando você fala, né, se é possível empreender dentro de uma empresa, sempre é possível empreender. E também é possível você pensar em empreender fora, no seu próprio negócio, Sim. né? Que foi o que eu fiz. E muitas vezes, eu vejo que as pessoas buscam segmento de conforto, né? No caso, por exemplo, a maioria das mulheres hoje empreendem no ramo da beleza, empreendem no ramo da moda, da gastronomia. Então, buscar um ramo diferente ou um ramo competitivo no mercado, que também é masculino, é um novo desafio. É mais ousado. Exatamente. E o que eu sempre costumo dizer para as pessoas, empreenda naquilo que é o seu ponto forte. Empreenda Olha no que, a dica aí, hein? Empreenda no que você realmente percebe que você tem potencial para oferecer algo. Porque você querer empreender em algo que você não conhece, você não vai conseguir gerar credibilidade. Certo. Então, e não vai impactar as pessoas. As pessoas, não vai chegar no seu objetivo final. Então, eu sempre busquei empreender em cenários que eu me sentia segura para atuar. E se eu não me sentia segura e tinha o sonho de empreender, eu fui atrás. Capacitar. Então, empreenda naquilo que você é bom, naquele que é o seu ponto forte. Exatamente. E como descobre o seu ponto forte? Errando, exatamente. O erro precisa ser visto como parte do processo. Hoje está tudo muito rápido. Não dá tempo de você pensar, será que esse podcast vai ser legal? Será que vai impactar quantas pessoas? Vamos embora fazer. Vamos ver quem quer assistir, vamos ver quem vai gostar, quem se conecta com o que a gente está falando. Vai consertando com ele em movimento. Vai consertando com ele em movimento. Perfeito. E eu acredito muito nisso. Todo ser humano tem um potencial. Então, a gente tem que descobrir qual é o nosso e realmente ir lapidando. Que demais isso. E falando do seu propósito, você disse que o seu propósito é impactar as pessoas para que elas possam gerar transformação. Isso. É isso? Copiei legal? Sim. Quando você descobriu esse propósito, como foi? Olha, eu acho que eu acredito que eu descobri esse propósito no início da minha trajetória mesmo. Já? Tão cedo? Já, eu não tinha colocado ele ainda em palavras, certo. Ainda não tinha representado. Mas eu descobri lá na sala de aula mesmo. Quando eu comecei a ver as diferentes famílias, as diferentes crianças, como que uma criança que chegava em casa, por exemplo, a partir de uma agressão familiar, como uma criança que chegava numa sala de aula a partir de uma situação de desfavorecimento social. Então, como que eu poderia trabalhar com aquela família e como que eu poderia trabalhar com aquela criança? E quando eu vi o resultado disso, falei, eu gosto disso. Só a educação é possível, né? Transformar dessa forma. Exatamente. Eu acredito na educação como uma forte bandeira de transformação social. Eu tive a oportunidade, através do Sicredi, de conhecer diversos países. E um país que me impactou muito no que toca à educação foi o Canadá, né? A força que eles dão para a educação como prioridade dentro do país e que isso vai gerar o crescimento de toda a economia local é muito grande. Então, o nosso país tem pessoas muito boas na área da educação. O que a gente precisa é realmente confiar nessas pessoas e que essas pessoas tenham coragem de não esperar por um ou pro outro. Se ela fizer a parte dela, isso vai virando um movimento muito grande, né? E esse movimento impacta muitas pessoas e muitas vidas. Olha, eu não descobri o meu propósito há muito tempo atrás, não. Foi mais recente. Mas a gente tem entendido, e até a Rentalista tem entendido, que fazer com que as pessoas produzam mais, com que as empresas produzam mais, é um propósito, é uma promessa, inclusive, muito, muito bonita, muito nobre até. Então, o nosso programa tem esse objetivo. A pessoa está assistindo e fala assim, cara, eu tenho assistido os seus programas e tenho produzido mais, né? Tenho me inspirado nessas histórias. Que dica você daria, de ouro, assim, uma dica para essa pessoa que está hoje falando assim, cara, eu preciso produzir mais. O que eu faço? Olha, Júlis, eu gosto muito de colocar toda a minha fala assim, voltada em pesquisa e em dados, né? No Brasil, a gente tem hoje 82% dos empreendedores que começam a empreender sem um fundo de reserva ou um fluxo de caixa. Planejamento financeiro. Então, uma dica, e eu gostaria de dar 2 dicas, né? Que é o planejamento financeiro e o equilíbrio mental. Uau. Então, assim, não adianta, a gente viveu esse momento agora, está vivendo esse momento de pandemia, né? Onde a gente sabe que impactou
todos os negócios. Nesses 2 pontos, inclusive. Nesses 2 pontos, inclusive. Financeiro e mental. Exatamente. Então, como manter sua mente sã diante de um cenário incerto? Diante de um cenário incerto. Então, eu busco sempre estar me planejando, me organizando enquanto ser humano e enquanto profissional, para que realmente eu consiga empreender e manter esse sonho de pé. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, quando se não fazem isso, ou desistem do sonho na metade do caminho, ou realmente acaba fechando as portas do acaba seu a negócio. gasolina. Exatamente. Porque o planejamento financeiro nada mais é do que você fazer uma viagem e não contar com a gasolina no meio do caminho. Então, as dicas são essas 2 mesmo. Demais. No sentido de pensar, fazer um planejamento do seu negócio e fazer um planejamento da sua pessoa, de como manter o seu equilíbrio, né? Como manter o seu equilíbrio diante de todo o cenário. E diante de tudo isso, quando a gente pensa em planejamento e quando a gente pensa em mente sã, eu coloco no meio aí a palavrinha inovação, porque a gente tem que inovar nesses cenários de dificuldades, né? O que a gente pode fazer? A Kimball, por exemplo, no caso da Kimball Cuiabá, o escritório de Cuiabá, a gente tem trabalhado de forma 100% digital. E a gente já impactou nesses 6 meses de atuação, nesses quase 8 meses de atuação, mais de 250 líderes. Então, e impacto assim muito positivo. Então, não é a falta do presencial que vai fazer com que o nosso negócio pare. Sim. O que a gente pode fazer para que realmente a gente continue agindo, né? Demais. Vamos fazer um intervalo então e a gente volta para falar da Kimball Brasil, pode ser? Pode ser. Não sai daí não. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. Estamos de volta com o Papo à Vista e o recado que eu quero dar para você agora é sobre o crédito consignado para empresas privadas. Esse é um produto que a Rentalize oferece para você e você, por sua vez, oferece para os seus funcionários. Ninguém merece, né? Ter a sua equipe deixando de produzir porque eles estão com contas atrasadas, com a cabeça fora do business, pensando só em problema. Ofereça esse benefício para os seus funcionários e veja os resultados mudarem completamente. Entre em contato conosco através do nosso site rentalize.com.br. Beleza? Andréa, eu já percebi que você é movida a desafio. Total. Só que assim, uma coisa é você ser movida a desafio, outra coisa é você pedir demissão no meio da pandemia e empreender. Verdade. No meio desse furacão chamado Covid. Sim. Foi assim que surgiu a Kimball Brasil, o escritório assim. Cuiabá. Foi assim. Conta pra mim. Foi assim. É a louca, né? Pensa, a louca. Mas foi antes ou durante a pandemia? Foi durante a pandemia. A louca. A louca. Mas o propósito foi tão forte. O chamado foi tão forte no sentido de ver o desafio que o mundo estava vivendo e que eu poderia fazer algo em prol disso, que eu realmente pedi minha demissão sem ter a certeza ainda do que eu ia buscar, no sentido assim, se eu ia para uma consultoria, para uma franquia, se eu ia abrir um negócio próprio. Eu sabia que eu estava pronto a empreender. Aí você soltou o galho. Aí você falou, qual outro que eu vou segurar? Eu vejo no caminho. Exatamente. Sério? E aí, assim, não foi bem a louca. No sentido de soltar o galho, mas eu tinha certeza do network que eu tinha construído. Perfeito. Eu tinha certeza do network que eu tinha construído. Perfeito. Então, quando eu soltei esse galho de que realmente decidi empreender, eu recebi 3 grandes propostas. Uau! De cara. E aí, o meu próprio gestor atual do Sicredi, o executivo, me ajudou a escolher qual seria a melhor proposta. Então, foi muito bacana que foi uma saída de portas abertas. Hoje o Sicredi é o meu principal cliente. Caramba! Hoje o Sicredi é o meu principal cliente. A minha meta anual na Kimball Cuiabá já foi 60% batida. Nós estamos no meio do ano. E isso com o Sicredi como meu cliente, como meu principal cliente. Então, foi um momento assim onde a escolha certa de buscar realmente o que poderia me levar a desenvolver o meu propósito. Eu escolhi a Kimball Brasil pelo fato de ser uma consultoria de que tem como principal ponto de descrição a transformação. Então, isso se conecta com o meu propósito. E a credibilidade dessa empresa.
dessa empresa, por já estar presente em vários países do mundo. Ela é original da Alemanha. Então, já existe desde 1971. Então, já tem, né, muitos... Sim. Não, 71 em alguns países do mundo, mas a Kimball já existe há 75 anos na Alemanha. Caramba. Então, já tem uma trajetória muito grande de desenvolvimento e de trabalho, né? No Brasil, nós já impactamos mais de 25 mil líderes. Então, tudo isso em meio à pandemia e na força da cooperação entre um escritório e outro. E a atuação é na forma de consultoria mesmo. A atuação é em forma de consultoria. Vocês treinam líderes e esses líderes vão impactar a sua gestão, o seu trabalho, através desse conhecimento. Exatamente. O que é o maior desafio hoje em dia, a maior queixa, digamos assim, das empresas com relação aos seus líderes? O maior desafio que a gente tem reconhecido hoje em dia é exatamente a empresa identificar o potencial dos seus líderes. Então, como principal serviço que a Kimball tem atuado no mercado hoje é o nosso assessment. Eu costumo dizer que o nosso assessment, ele é diferente do que o mercado já vem mostrando. A gente costuma brincar que ainda ele não é uma tomografia, ele é uma ressonância. Ele vai mais fundo. Por quê? Porque ele não vai olhar só, Júlis, as suas questões emocionais. Ele vai olhar também as competências que você tem, que conexão que essas competências têm com a sua empresa. Então, nós vamos avaliar várias variáveis desse líder. A gente vai olhar competência, a gente vai olhar matriz de talentos, a gente vai olhar potencial, eficiência gerencial, que é a capacidade que você tem de entregar resultados para o mercado. E isso a gente entrega de cada líder da empresa. Então, quando o gestor olha aquele mapeamento, né, e vê ali a capacidade de entrega do líder dele, o nível de competências que ele está em relação às competências da empresa, os pontos fortes, os pontos que ele tem a desenvolver, e aliado a isso, a gente ainda entrega um plano de desenvolvimento individual para essa pessoa. Então, isso acelera, a gente costuma dizer que é 3 anos em 1. A gente consegue mostrar para a empresa, para o gestor, muito rápido o que ele pode melhorar e como ele pode inspirar mais pessoas, né? E existem ferramentas para fazer isso, né? Sim. Isso aí, existem ferramentas comprovadas para você ver exatamente a competência de cada um. Existem gestores que não recebem muito bem esse feedback, olha, esse aqui você precisa melhorar nisso. E o cara fala, não, imagina, né? Eu não tenho esse problema. Existe isso? Muito. E aí, muito. nesse caso... E aí, no momento, o nosso assessment, ele é feito pessoalmente, assim, seja digital ou presencial, com o executivo, e as nossas consultoras buscar a evidência dos comportamentos apresentados. Então, no momento do feedback, do assessment, se você olha para mim e fala, não, mas eu não consigo enxergar que eu não tenho uma visão estratégica como está apontando aqui, ou que eu tenho tantos pontos a desenvolver na visão estratégica. A gente volta para as evidências que você apresentou, nos materiais que você construiu e nos diálogos que você teve. E mostra ali. E traz a consciência. Então, a importância do feedback no processo de assessment é que o líder saia desse momento consciente dos pontos a desenvolver e dos pontos fortes que ele tem. Então, essa consciência é quando a gente fala, go, conseguimos atingir o nosso objetivo. E isso eu garanto para você que eu ainda não saí de nenhum feedback sem um líder dizer, reconheço. Agora eu reconheço que realmente eu preciso melhorar isso. E você sabe que esse papo aqui, eu tô ficando com medo. Porque eu tô achando que você tá olhando pra mim e falando, Júlis, eu tô conversando com você e olhando tudo que você tem que melhorar. E acho que você tá errando nisso, naquilo. Não é possível, você não consegue, você não é sensitiva assim, né? São ferramentas mesmo. Não, Júlis, eu não sou sensitiva, mas eu confesso que eu estava pensando nisso. Ah, não vai dar certo. Você fala assim, Júlis, você tem que ouvir mais. Eu falo o quê? Não, Júlis, mas isso é muito comum quando a gente lida com pessoas, né? E quando a gente tem essa conexão, não é que eu fico vai ficando avaliando natural. o tempo todo. Senão, isso acontece dentro de casa com meu marido, né? Tá jantando, peraí, você tá me olhando, o que eu tô fazendo, como que tá? E quando você fala pra ele, ó, você tem que melhorar nisso, falar, vem você com a sua consultoria de novo. Não, você sabe que agora ele tá conseguindo me ouvir mais, no sentido assim, da gente dialogar, porque não é uma coisa impositiva. Isso não acontece em momento nenhum, não é uma imposição. Mas é sempre o que você acha se você agisse assim. O que você acha se esse feedback fosse estruturado dessa forma.
Então, isso É uma coisa mais propositiva e não combativa, né? De apontar erro. Sim. Que legal. E hoje, Júlia, a gente vê muito, você deve sentir isso como um líder também, a solidão do gestor. Né? E principalmente quem empreende. Então, existe muito a solidão do gestor. E essa solidão, sem ter quem buscar, quem conversar, faz muitas vezes você dar muitos passos para trás, ao invés de já começar a dar um passo de cada vez para frente. Então, eu costumo muito dizer que esse tempo no cooperativismo foi muito positivo para trazer a força da cooperação. Porque sozinho a gente não consegue conquistar, desenvolver. Então, por exemplo, eu coloco a Kimball Cuiabá, a Kimball Brasil, como uma parceira para as empresas, no sentido de ajudar as empresas a vencer os desafios que elas precisam vencer em conjunto. Porque sozinho é muito mais difícil. Aquela coisa que santo de casa às vezes não faz milagre, realmente às vezes acontece. Porque às vezes o próprio santo está precisando de um apoio. Então a gente se coloca a essa disposição. E eu costumo sempre dizer que nós temos um portfólio de produtos e serviços, mas o nosso serviço é personalizado à realidade de cada empresa. E de cada gestor. E como você se desenvolve? Como eu falei anteriormente, né? Sempre buscando identificar quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos de desenvolvimento. Mas é mais difícil quando se trata de você. Sim, e reconhecer isso é muito difícil. Então eu busco sempre feedbacks das pessoas com as quais eu convivo. Perfeito. Então, e feedbacks recorrentes, em menos tempo. Perfeito. Tá? Não é feedbacks, terminou uma reunião, e aí, como foi? Sabe? O que eu preciso melhorar? Legal. E sempre penso sobre isso. Então, eu acredito que precisamos criar a cultura do feedback. Porque as pessoas acreditam que o feedback ele é sempre ruim. Né? E existe o feedback de desenvolvimento. Sim. Que é você falar em prol do crescimento. Claro. E na maioria das vezes as pessoas estão acostumadas se eu fui chamada pelo meu gestor, eu vou ser demitido. Se eu fui chamado pelo meu gestor, eu vou perder pontos em alguma coisa. Não pensa, vou ser chamado, é um privilégio, porque eu tô tendo a chance de melhorar. O que a gente sempre costuma dizer para os gestores é que ele precisa ter 3 chapéus na mesa. Né? Então, ora ele vai colocar o chapéu do coach, que ele vai instigar a pessoa realmente a pensar sobre. Ora, ele vai colocar o chapéu do gestor, que olha, a nossa empresa precisa chegar aqui, nesse sentido você está caminhando por aqui, a gente precisa alinhar isso. E ora, ele vai colocar o chapéu do professor, no sentido de ensinar. Certo. Porque cada pessoa tem um perfil diferente. Sim, e teve uma trajetória diferente. Exatamente. Então, uma empresa que tem vários líderes, querer lidar com todos os líderes da mesma forma, é isso que muitas vezes faz demorar mais a chegar num resultado maior. Então, eu faço parte de uma empresa familiar com mais de 8.000 funcionários e a gente sempre que vai se desenvolver, assiste uma palestra, eles citam o exemplo do chapéu, mas de um modo um pouco diferente, porque na questão assim, chapéu de pai ou chapéu de chefe, né? E eu acho engraçado que aquele exemplo que ele fala assim, não, como chefe, chapéu de chefe, você tá demitido. Aí tira o chapéu, põe de pai, fala, como pai agora, filhão, acabei de ficar sabendo que você foi demitido, você precisa de alguma ajuda. E é muito engraçado porque a gente tem que se policiar para ficar trocando esses chapéus, né? O momento todo. Exatamente. Vocês também têm esses desafios em empresas familiares? Muito, muito. E a gente, dentro do nosso portfólio de serviços está muita governança familiar. Mato Grosso tem muitas empresas compostas por famílias, né? E o grande desafio hoje que a gente percebe é as empresas familiares abrirem para o mercado. Deixarem, por exemplo, que pessoa de fora também venha ocupar cargo de gestão dentro da empresa familiar. Profissionalizar. Isso nós não estamos querendo dizer que quem é da família não é bom o suficiente para estar sentado na cadeira que está. Mas quanto mais diverso ficar o ambiente profissional, mais crescimento vai se encontrar. E vai ser uma soma, né? A pessoa que vem com aquele conhecimento de mercado, né? De ter passado por outras empresas, somando com a paixão que só quem é da família vai ter. Exatamente. Que não tem como misturar. Que é o propósito daquela empresa. É o propósito daquela empresa. Exatamente. Qual foi o caso mais desafiador que você pegou? Não precisa citar nome, obviamente, nome da empresa, mas que você pode compartilhar com a gente como um estudo de caso mesmo. Acho que um caso bem desafiador é uma empresa consideravelmente bem grande, voltada ao agronegócio, no sentido da sucessão familiar. Acabamos de falar disso, olha só. Exatamente, da sucessão familiar. Como
preparar a minha sucessão se eu não vejo em um dos meus filhos o potencial para ocupar a minha cadeira? E nesse aí, caso, era ele que não estava vendo ou eram os filhos que não estavam preparados mesmo? Aí entrou o nosso trabalho. Para entender a posição desse líder, entender as expectativas desse líder, conhecer a gestão atual desse líder e, a partir daí, oferecer um desenvolvimento para os demais membros do conselho daquela empresa, num processo de 2 anos, para que no 3º ano a gente identificasse os 3 melhores potenciais e aí sim o líder pudesse tomar a decisão mais assertiva de quem seria o atual sucessor. O escolhido. O escolhido. Esse processo ainda está em andamento? Esse processo está em andamento. Cara, eu quero saber quem foi, eu fiquei curioso. Parece reality show, né? Você está eliminado e você vai passar para a próxima fase. Mas é muito legal. Mas é muito legal. E dá para todo mundo ganhar. Dá para os 3 serem promovidos. Não para o mesmo cargo, mas para cargos ou unidades diferentes, não dá? Até porque, Júlis, no decorrer desse processo, a gente vai conhecendo muito essas pessoas. E às vezes até identificando que alguém não está se sentindo à vontade ali. Sim. Que quer empreender em outra coisa. E que tá tendo uma pressão para ele ocupar aquilo e falando, não esqueceram de combinar comigo. Exatamente. Uau. Exatamente. Que aula. Ó, eu acho que esse vídeo aqui eu não vou mais botar no YouTube, não. Eu vou botar em alguma plataforma paga. Ah, é? Porque um conteúdo dessa densidade, com esse nível de conhecimento, a gente tem que cobrar por isso. É ou não é verdade? Olha lá, hein? E olha que ainda tem mais um bloco. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com o Papo à Vista. E eu tô aqui com a queridíssima Andréa, da Kimball Brasil. E eu tô achando esse papo demais, tô aprendendo muito com isso. E queria perguntar para você a importância do network. Você falou sobre o network. No momento que você precisou, o network te salvou. Qual a importância disso e como desenvolver o network? Ok. O network, para mim, é primordial para o desenvolvimento de qualquer negócio. Porque eu acredito que hoje as empresas cada vez buscam mais parcerias, né? Eu gosto sempre de citar como exemplo montadoras de carro, por exemplo, né? Cada peça do carro vem de um lugar diferente. Verdade. E a gente recebe o carro top, amando o carro, sem saber de onde veio cada peça. E por que para minha empresa dar certo eu tenho que trabalhar sozinha? Por que eu não posso buscar pessoas que possam somar e me ajudar? Então, o network, ele consegue trazer para você mais credibilidade para o seu negócio e mais expertise de áreas que você possa vir não dominar. Entendi. Então, se eu não domino determinada área, eu vou trazer alguém que é fera nisso para me ajudar. E eu acredito que se constrói network através do relacionamento, né? É você conversando, é você conhecendo, é você se jogando mesmo no mercado, sem medo, como eu disse lá no início, a coragem, mas experimentando. Então, por quê? Por que eu não vou ligar para aquela empresa porque eu acredito que aquela empresa não vai me receber? Eu vou me jogar, eu vou ligar. E eu vou falar, e aí a gente já começa a conversar. Então, estabelecer esses relacionamentos é fundamental para se chegar no estágio do network. Né? Realmente você se abrir para conhecer mais pessoas. A rede social, ela tem um papel também de se jogar? Por exemplo, você colocar o seu perfil no LinkedIn, mesmo que você não esteja procurando uma vaga, né? Mas você está ali se mostrando, escrevendo um artigo, contribuindo de alguma forma para outra pessoa, é uma forma de se mostrar e falar, olha, tô aqui. Com certeza, com certeza. Eu acredito que, por exemplo, LinkedIn, você consegue, quanto mais pessoas você conseguir acessar, e aí as redes sociais te dão oportunidade para isso, verdade, escalonar. Mas você precisa usar, escalonar, exatamente nesse sentido. Então, me assusta quando eu vejo um líder me perguntar, mas o que é LinkedIn? É o analfabeto digital? O que é LinkedIn? Eu quero ter RG. Então vamos mostrar o que é LinkedIn, vamos conversar sobre o LinkedIn, sobre a importância que o LinkedIn tem, né? Eu posso te dizer que hoje, em 10 contatos que eu faço via LinkedIn, eu fecho negócio. Olha isso, a potência
De uma rede social. Entendeu? E na rede social. Então, eu encontro, por exemplo, um determinado segmento que eu gostaria de atuar. Eu busco todos os executivos desse segmento. E aí eu mando um recado lá. Desses 10, pelo menos 5 respostas, 2 vêm para network. E isso eu já estou construindo no Brasil inteiro a minha rede de relacionamento. E eu acredito muito nisso, porque de 10, 1 virar negócio... É uma taxa altíssima, né? É uma taxa altíssima de retorno. André, qual seria a habilidade do futuro? Né? A gente está desenvolvendo sempre pessoas e, como você disse, isso é constante. Né? Hoje o cara tem uma fraqueza, nada impede que amanhã ele vai ter outra, ou que o mercado vai demandar uma habilidade que ele ainda não tem, que ele ainda não desenvolveu, e por aí vai. E líder que fica parado, a onda leva. Sim, né? sim. Qual você hoje, que está sempre antenada nisso, trabalha com isso, está olhando e falando, cara, essa habilidade vai ser cada vez mais exigida? É bem difícil falar. Tá. Então, eu gosto muito de aprender e mudar rápido. Perfeito. Aprender e mudar rápido. O ditado R rápido, R barato. Exatamente. Então, assim, buscar o aprendizado e mudar a partir do que precisa ser mudado. Porque se a gente for falar em competências, a gente escuta a própria Singularity University colocar que quanto mais tecnologia o mundo tiver, mais humano nós precisamos ser. Então, a gente vai falar de flexibilidade, a gente vai falar de empatia, a gente vai falar de relacionamento. Mas para tudo isso, você vai ter que estar pronto para se reconstruir, para se refazer. A pandemia mostrou isso para nós. Ninguém esperava essa pandemia. Eu lembro que eu fiz, Julie, um curso em 2018 na Inglaterra e um professor indiano colocou para a gente estudar sobre cenários. E todo mundo traçou o plano A e o plano B. E aí ele veio, eu falei, parece que ele já sabia que a pandemia ia chegar. E aí ele veio e falou, tá, mas e se vier um cenário, um fenômeno da natureza, um desastre... O que vocês fariam? Como vocês agiriam? Ele era indiano ou era chinês? Ele era indiano. Ah, porque se fosse chinês, eu ia dizer que ele sabia mesmo. Eu também pensei nisso. Já procurei ver se da Índia não surgiu nada lá. Mas, enfim, eu acredito nisso agora, sempre eu tenho isso em mente. No sentido de não adianta a gente ter um plano A e um plano B como certeza. E não adianta a gente pensar estrategicamente mais só a longo prazo. Que antigamente a gente tinha planejamentos estratégicos de 5 anos, né? Que isso é longo prazo. Então agora, planejar a curto e médio prazo. Né? E o que fazer a cada trecho de mudança, o que eu posso mudar, o que eu aprendi com isso, o que eu posso fazer diferente. Então, passou uma semana, eu prospectei, eu ainda não consegui nenhum cliente, o que eu posso mudar? Como eu prospectei? O que eu posso fazer diferente para que na semana seguinte realmente nós tenhamos um novo cliente? Então é nesse sentido que eu tenho feito. No sentido de, não é quem prevê melhor o futuro, é quem se transforma rápido. Exatamente. E não é futurologia, né? Não é esoterismo. Sim. É a gente, apesar de eu respeitar muito isso, é a gente realmente lidar com fatos. Lidar com fatos. Não adianta também você não ter os dados da sua empresa sob a sua mesa. Né? Então, olhar para aquilo todos os dias. Eu traço metas. Então, eu tenho meta de 2 novos clientes por semana. Uau! Para dialogar. 2 novos clientes por semana. Se chega na quinta-feira, eu ainda não dialoguei com o segundo cliente, porque com o primeiro com certeza já. Se eu não dialoguei com o segundo, eu fico louca. O que eu vou fazer? Vamos lá, vamos buscar. Muda a abordagem. E vamos dialogar. E é muito bom, porque nem sempre é para fechar negócios, é network. É lógico. Para conhecer, para contribuir, para aprender. Nem tudo. Eu costumo dizer, Júlia, eu acho que isso é uma coisa para todo mundo pensar, que o dinheiro, ele tem que estar abaixo dos nossos pés. O dinheiro não pode estar aqui. Né? O dinheiro, ele tem que ser algo como consequência para te mover. E eu busco prosperidade. E a prosperidade vai muito além do dinheiro. A prosperidade envolve pessoas, a prosperidade envolve contribuir com outras pessoas, você impactar o outro. Então, é essa prosperidade que nós temos que buscar. Quando a gente coloca o dinheiro em frente ao nosso negócio e não vê a nossa venda como um processo,
Você a se gente não perde. consegue ter resultado. E isso eu estou falando não só da Andréia na Kimbo Brasil, na Kimbo Cuiabá. Eu estou falando do vendedor de sanduíche. Se ele se preocupar em quantos sanduíches ele está vendendo e não se preocupar o quão gostoso está sendo aquele sanduíche. Uma satisfação. E que experiência que a pessoa está tendo quando esse sanduíche chega em casa para que essa venda aconteça, ele não vai ter o resultado que ele espera. Então, a gente começar, eu acredito que é uma coisa muito atual, se olhar a venda como um processo. Sim. Não E o se dinheiro olhar, como consequência. E o dinheiro como consequência. Demais. Não se olhar a venda como algo imediatista. Eu estou aqui falando com o Júlio, eu vou sair daqui já vendendo um assessment para ele. Legal. Mas eu vou deixar o Júlio instigado a conhecer, será que eu sei os meus pontos fortes? Será que eu sei os meus pontos a desenvolver? O que eu poderia melhorar? O que eu poderia aprimorar? Será que eu estou construindo o meu usando todo o potencial que eu tenho? Então, eu acredito que isso pode ser levado para todo empreendedor, Claro. para todo negócio, independente do segmento que ele Show. está. André, você falou do livro, não, desculpa, da Singularity, né? E eu li um livro que um dos fundadores da Singularity escreveu, que é a Abundância. E aí, na hora, você falou, pô, é uma universidade que me chama muita atenção pela forma como ela atua, a forma como ela desenvolve os seus alunos através dos seus cursos. Mas falando de livro, qual seria uma leitura obrigatória para quem quer se desenvolver? São tantos, mas eu gosto muito de um autor, que é o Simon Sinek. Os líderes se servem por último. Anotou? Os líderes... Os líderes se servem por último. Ponto. Muito bom, Leia. muito bom. Vai cair na prova semana que vem. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você falou muito sobre prosperidade, né? E que prosperidade não é só dinheiro. Não é só dinheiro. E falando em sucesso, que acho que também tem a ver com isso, o que é sucesso no seu ponto de vista? Sucesso, para mim, é realizar. Sucesso é eu realmente conseguir realizar algum desejo. Sucesso é eu saber que o meu propósito foi desenvolvido. Atingido, né? O meu propósito foi atingido. Então, eu não consigo ver o sucesso como algo não tangível. Não tangível. Uhum. Eu ligo muito o sucesso aos resultados do que eu busco. Sucesso, para mim, é tangível. A gente precisa realmente reconhecer por que eu tive sucesso. Então, ao invés do que é sucesso, por que eu tive o sucesso? E esse o porquê é que me faz reconhecer. Hoje eu tenho sucesso. E você tem? Eu acredito que eu estou no caminho do sucesso. Também não é uma linha de chegada, Também é um não caminho. é uma linha de chegada. Porque eu acredito que quando você chega num determinado ponto, que você já se acha bom demais, Acabou. a vida já perde sentido, né? Verdade. Eu acredito que a gente tem sempre algo a aprender, que a gente tem sempre algo a construir, que a gente tem sempre novas pessoas a conhecer. Tem algum cliente que você gostaria de atender, que você ainda não atendeu? Alguma, sei lá, é possível atender, por exemplo, um artista? Claro. É possível, por exemplo, atender profissionais liberais? Hoje, a Kimbo trabalha com pessoa jurídica, Uhum. tá? E através do CNPJ, a gente impacta CPFs. Então, hoje, os nossos produtos e serviços são voltados à pessoa jurídica. Mas eu confesso para você que eu tenho me sentido muito instigada a abrir para pessoas físicas. Porque muitas pessoas físicas têm me buscado. No sentido de o que a gente poderia fazer para você me ajudar. No Ou- lado pessoal mesmo. Pessoal. Como coach, como mentor. Sim. Então, como pessoa. Isso a gente faz, tá? A gente tem o coach executivo, a gente tem o trabalho de mentoria. Mas por a dentro nível de empresa. da empresa. A empresa contrata e a gente trabalha com as pessoas. Hoje a gente ainda não tem ainda nível de pessoa jurídica. Então essa seria uma coisa que você gostaria de Essa desenvolver seria uma coisa mais? que eu gostaria de desenvolver mais. Para poder atingir ainda mais pessoas. E o que tem de plano futuro aí, agora que a gente está falando em pandemia, mas nós estamos também mirando o fim dela, né? Sim. O que a gente tem de futuro para Kimbo Brasil, Kimbo Mundo e para André, pessoa física?
O futuro para a Kimball Brasil é impactar cada vez mais lideranças, cada vez mais pessoas, então a gente quer sim ampliar os nossos segmentos de atuação. Eu disse para você que pela credibilidade que eu deixei na minha trajetória dentro do Sicredi, hoje eu tenho o sistema cooperativo como meu principal cliente, então o grande desafio agora é outros segmentos, buscar outros segmentos do mercado, Legal. Que é algo que a gente está buscando agora o network e relacionamento, e eu estou buscando através das pessoas que eu conheço. Então, se eu conheço o Jules, que mora num determinado município, Jules, eu quero prospectar em determinada empresa, você conhece alguém de lá? E aí o Jules vai me falar, André, eu conheço o diretor dessa empresa, você pode me apresentar para ele? Então, a minha prospecção está acontecendo dessa forma, através da minha rede de relacionamento, aí de novo a importância do network, de pegar o telefone, de fazer amigos, de pegar o telefone e poder falar, Jules, me ajuda. Se não fizer negócio, pelo menos fez amigo. Pelo menos fez amigo. Exatamente. Quinta-feira eu vou lá tomar aquele chopp, hein, Vou cara? adorar. Vou adorar. Cara, papo muito bom, muito gostoso, muito fluido. Tenho certeza que quem nos assistiu aprendeu um montão. Você é uma pessoa muito dinâmica e que com esse seu propósito de estar levando o desenvolvimento pessoal de cada vez mais pessoas, não tem como isso dar errado. Porque é um propósito nobre. Não é só o seu desenvolvimento, é o desenvolvimento de toda uma sociedade através do dom que Deus te deu. Da comunicação, da simpatia e de poder olhar para o outro não como ele é, mas como ele pode vir a ser. Exatamente. É isso? É isso. Falei bonito, né? Falou, olha, Você viu? agora até vi aqui, fiquei... Enganei bem? Ele entendeu. Show de bola. Eu queria encerrar te dando uma caneca de presente do Rafael Jonier, pintada pelo Rafael Jonier. Que linda. E que você possa colocar na sua mesa e fazer ótimos negócios, prospectar ótimos clientes. E quando alguém chegar lá e olhar, vai lembrar desse dia, desse episódio que foi fantástico. Com certeza. Pra mim e pra quem nos segue. Com certeza. Eu agradeço, estará na minha mesa com certeza por Legal, você, né? pelo Jonier, que eu acredito demais também no trabalho. E com certeza vai me ajudar muito a prospectar bons negócios. Show de bola. E você aí de casa, obrigado pela audiência. Espero que você tenha desfrutado desse programa incrível e que você possa produzir cada vez mais com a ajuda do Papo à Vista e da Rentalize. Até terça-feira que vem com um novo episódio pra você. Show? Show. Nem doeu. Top, nem doeu. Mãe que fala Obrigada. assim.